O que é mecônio? A princípio, para vocês entenderem, mecônio não é fezes do bebê, não é cocô do bebê. Cocô é cocô, mecônio é mecônio. Mecônio nada mais é do que uma substância que ela está ali lubrificando o intestino do bebê para o intestino não fechar. E essa substância ali, são algumas secreções que soltam ali pelo intestino e ela tem uma cor esverdeada, é meio verde, parece uma graxa. Por isso que ela tem uma conformidade um pouco diferente do cocô realmente. O que eu quero que vocês gravem? Esse mecônio ele não tem bactéria. Então assim, é totalmente diferente do nosso bolo fecal. Nosso bolo fecal ele tem bactéria e aquilo dali realmente faz mal. Porém, o mecônio não. O mecônio ele só tem uma ação de lubrificação do intestino do bebê. E aí o que acontece? Pelo fato dele sair pelo ânus, as pessoas acabam confundindo ou acabam achando que meu bebê engoliu fezes, e não é bem por aí que acontece, certo? O mecônio ele é muito associado com o sofrimento fetal. Porém, nem todo mecônio ele tem relação com o sofrimento fetal. A gente tem vários e vários partos diariamente que tem a liberação de mecônio e ele não está relacionado ao sofrimento fetal. Então vamos aos mecanismos relacionados ao mecônio, que são basicamente dois. No primeiro é o mecônio que não está relacionado ao sofrimento fetal, que é o mecônio onde não causaria muitos problemas, digamos assim, não vai te causar nenhum tipo de problema. O que acontece? Esse bebê, quando ele chega lá no finalzinho da gravidez, com 40 semanas, ele já está bem maduro. E já está maduro o suficiente a ponto de que aquele esfíncter anal ele pode se abrir ou fechar, o bebê ele começa a ter essa liberação do esfíncter tranquilamente, sendo que basicamente alguns acabam eliminando esse primeiro mecônio depois do parto e alguns acabam eliminando esse primeiro mecônio antes do parto, ali no líquido. Só que o que acontece? Quando você libera esse mecônio ali naquele líquido, no líquido amniótico, esse mecônio ele vai se diluir, ele vai ficar bem diluidinho e a gente chama de mecônio fluido. Geralmente não tem problema nenhum. Muitos bebês nascem com mecônio, às vezes a paciente nem estava em trabalho de parto, tem um pouco de mecônio. Então nada mais é do que aquela substância digestiva que está diluída ali no líquido amniótico. Então essa é a primeira opção, um mecônio fluido, onde a gente não vê problema algum. O bebê nasce bem, a mãe fica bem, todo mundo fica bem sem problema algum. E o que é muito confundido, e o que a gente fala para vocês tomarem cuidado, é com o tipo do mecônio. E aí vamos ao mecônio número 2. O mecônio número 2 é um outro mecanismo, onde o que acontece? Quando o suporte sanguíneo começa a ter uma dificuldade de chegar para o bebê, por alguma razão, digamos assim, a placenta ela começa a falhar, ela começa a ter alguma alteração, e esse suporte sanguíneo chega pouco para o bebê, o que acontece? O próprio bebê ele tem um mecanismo que ele vai jogar sangue para as áreas mais importantes. E essas áreas mais importantes vão ser cérebro, rins, coração, e basicamente ele vai largar de mão ali o nosso sistema músculo-esquelético, o sistema digestivo. Logo, é bem comum de acontecer do bebê que nasce com algum tipo de sofrimento, ele nascer molinho, ou então ele já ter esse mecônio associado. E aí o esfíncter anal ele vai abrir, não porque o bebê está maduro o suficiente, simplesmente porque aquele suporte sanguíneo, aquele tônus que era mantido no esfíncter acaba não chegando, porque o bebê não está priorizando aquilo. E aí vamos lá, beleza, elimina o mecônio, então teoricamente seria o mecônio fluido. Porém, a gente tem outro problema. O bebê ele começa a urinar menos. E o nosso líquido amniótico ele é formado pela urina fetal. Logo, se o bebê está urinando menos, então está diluindo menos, e aquele mecônio ele começou a entrar ali no líquido amniótico, ele acaba se tornando um mecônio espesso, um mecônio mais grosso, onde o bebê está produzindo pouco líquido, ele está urinando menos, logo produzindo menos líquido. Esse mecônio é liberado ali na cavidade do útero e ele acaba ficando mais grosso e o bebê entra em sofrimento fetal. Então, no próprio sofrimento fetal, ele tem alguns estímulos ali durante o parto de aspiração, ele vai tentar respirar mais rápido. E esse mecônio ele acaba podendo entrar nas vias aéreas, o que é um mecanismo diferente daquele primeiro mecônio, onde nasceu tudo bem, onde o mecônio estava fluido. Então, qual que é a dica? Se o bebê está com algum tipo de mecônio, não se desespere. A gente tem como diferenciar os dois. Primeiro, pelo aspecto, e segundo, por outros exames que a gente pode fazer. Que aí entra os batimentos fetais, vamos ver se o batimento está bom. Ah, o batimento está bom, então se tem mecônio e o batimento está bom, provavelmente é um mecônio de amadurecimento fetal, tá tudo ok. Agora, se tem o mecônio e o batimento está ruim, a gente já começa a desconfiar de um mecanismo de sofrimento.
e seja pelos batimentos fetais ou pela cardiotocografia, aquele exame que fica ouvindo o batimento do bebê. Às vezes, se o bebê tem mecônio e aqueles batimentos estão ruins, a gente começa a imaginar que pode estar havendo algum tipo de sofrimento no nascimento do bebê, naquele parto. Então, são mecanismos diferentes. Não ache que mecônio é fezes, porque mecônio não é fezes, não tem nada a ver com fezes. As fezes vão acontecer depois que o bebê começa a digerir alimentos, depois que o bebê inicia o contato com as bactérias e não dentro do útero. E também não ache que o bebê está engolindo fezes ou algo do tipo, que aquilo dali vai te causar algum problema. Na verdade, o mecônio, apesar dele ser eliminado ali pelo esfíncter anal, pelo ânus do bebê, nada mais é do que um líquido lubrificante ali do trato digestivo. E tem como a gente diferenciar assim, não se assuste com todo tipo de mecônio.